Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dizer que é uma honra muito grande estarmos aqui nesta noite, nesta oportunidade, revermos aqui o nosso amigo, o pastor Adilton. Deus abençoe o pastor, a querida irmã Fran, rever o Gustavo, estar com os irmãos aqui. Nós estivemos no ano passado. E quem bebe dessa água, essa água é muito boa, volta, então nós voltamos e estamos aqui sendo recepcionados pelos irmãos. E quero louvar a Deus pela vida deles. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, o pastor David Américo. Deus abençoe. A irmã Jai, Deus abençoe. Todos os filhos, eu saudando aqui o Michael, saúdo todos os demais também, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros aqui desta casa, uma bênção, agradecer ao irmão Célio. Ano passado o irmão Célio nos abençoou, mesmo se a gente nos conhecermos, né, Célio? Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. O irmão José, enfim, é bom estar com todos os irmãos. Estou feliz de ter na minha companhia aqui o meu cunhado, o pastor Paulo Roberto, já nos deixou uma porção da palavra de Deus aqui muito boa. Também a minha mana, Madalena, que está ali, Deus abençoe, né? Madalena, uma companheira. Enfim, é bom estar com os irmãos. Trago um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em São Paulo, da nossa congregação, da nossa sede e do nosso setor de Barueri, pastor Davi Fonseca. Trago um abraço também da minha família, a irmã Mônica, também a Moniquinha, também o Dudu. Sintam-se abraçados, em nome do Senhor Jesus. É uma honra. Quero parabenizar os irmãos por esta evolução. Quando eu vim ano passado, os irmãos estavam trabalhando dentro de casa, lá na casa do pastor Adilton, na sala do pastor Adilton. Esse ano já estão trabalhando aqui no imóvel separado, e eu tenho certeza que Deus vai dar muito mais, em nome de Jesus, para esta igreja, porque aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Bom estar aqui com a missionária Neuza, também receber todo o apoio do Israel, que é um companheiro, uma pessoa que nós temos uma alegria. E é bom também falar aqui aos irmãos internautas. Minha família está assistindo lá em São Paulo, e nós temos tantos outros irmãos também que estão acompanhando, e isso é muito bom. Eu quero ler com os irmãos o texto da ceia do Senhor. Eu gosto muito, Michael, de ler com os irmãos a Bíblia. Tem como ir acompanhando aí colocando no texto, como é que fala? No telão, sentados como estamos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, 24 e 25. 1 Coríntios 11, 23, 24 e 25. Então vamos lá. Vamos ler todos juntos, por favor. Sentados mesmo como estamos, por favor. 1 Coríntios 11, 23, 24 e 25. Então vamos ler no 3, 1, 2, 3. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Queridos irmãos, eu quero pregar aqui no tempo que me foi dado, subordinado ao tema mensagens que a ceia nos comunica. Hoje nós estamos num culto especial, é um culto de ceia do Senhor. E quando nós pensamos na ceia do Senhor, para nós cristãos, nós sabemos que existem dois mandamentos principais que nós chamamos, que nós chamamos de ordenanças. São duas
as ordenanças. A primeira ordenança do Senhor Jesus para os seus discípulos é a ordenança do batismo nas águas. Então, uma pessoa, após aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor, essa pessoa precisa passar pela experiência do batismo nas águas. Inclusive, aqui nessa igreja, pela primeira vez, nós teremos um batismo. Vai ser lindo, né? No dia 28, é o último domingo do mês de setembro. Nós vamos começar por volta das 8h30, 9 horas da manhã, e nós queremos todos os irmãos lá, inclusive tragam a família, mesmo que você não seja um batizando. É importante que você esteja lá, prestigiando os irmãos que vão batizar, orando por eles e fazendo o culto conosco ali. Então, essa é a primeira ordenança, essa é a primeira exigência, o batismo nas águas. E nós cremos que o batismo nas águas, ele tem uma fórmula, e essa fórmula é em água, é por imersão, ou seja, a pessoa tem que entrar dentro da água mesmo, e é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aonde nós tiramos essa ordenança? Nós tiramos essa ordenança de Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Coloca aí, ô Mike, por favor, Mateus 28, 19. Vamos ler aqui a respeito dessa ordenança do batismo nas águas, por gentileza. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 28, 19. Aleluia, Deus. Aí, vamos ler no 3 todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então aqui nós temos a primeira grande ordenança, ser batizado em água. Agora, tão logo o cristão aceita Jesus e é batizado em águas, ele passa a cumprir a segunda grande ordenança da fé cristã. E esta ordenança tem a ver com participar da ceia do Senhor. E esta ceia, ela tem dois grandes e maravilhosos elementos. Um elemento é o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído, que foi rasgado, que foi dilacerado por amor às nossas vidas. Cristo teve o seu corpo vilipendiado, ferido, esmagado na cruz do Calvário, para que, por suas dores e suas pisaduras, todos nós fôssemos sarados. Nós somos curados quando nós recebemos o corpo de Jesus, simbolizado no pão que nós vamos receber. E tem um outro elemento, que é um suco de uva. Em algumas culturas utilizam o vinho. Nós da Assembleia de Deus não utilizamos o vinho. Por que não? Porque nós temos uma postura de abstenção total de álcool. Então nós não consumimos o álcool, nós não abrimos esse precedente. E isso se deve muito por causa da nossa origem, a origem da nossa igreja. Quem fundou a nossa igreja lá no Brasil foram os irmãos suecos, e os suecos eram bem conservadores, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre. E depois os brasileiros mantiveram essa cultura, e agora essa igreja lá do Brasil, expandindo aqui para Portugal, ela também mantém essa cultura. Mas isso não significa dizer que outros irmãos estejam condenados porque fazem isso. Aqui nós estamos dentro de uma cultura, que nós estamos dentro de um limite
cultural, e esse limite cultural tem a ver com esse segundo elemento, que é o nosso cálice, que é feito de suco de uva. E esse suco de uva, ele simboliza o que, irmãos? Ele simboliza o sangue de Cristo, o sangue de Cristo puro, o sangue de Cristo expiador, o sangue de Cristo redentor, o sangue de Cristo salvador, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão, e Deus redimiu-nos, Deus salvou-nos através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os irmãos sabem muito bem que a Bíblia trabalha a teologia do sangue desde lá do momento que Deus matou um animal no Éden ainda, para cobrir a vergonha do homem, depois passando pelo Cordeiro Pascal, que morreu lá no Êxodo 12, para que o seu sangue fosse aspargido nos umbrais das portas, protegendo Israel, e também isso depois foi para o holocausto, até chegar em João 1, quando João Batista viu Jesus, e ele diz a respeito de Jesus: eis aí, em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue, e agora, por causa desse sangue precioso, nós fomos salvos. Por causa desse sangue precioso, nós fomos justificados. Por causa desse sangue precioso, nós fomos perdoados. Talvez você entrou aqui hoje com alguma condenação na sua mente, algum pecado que você cometeu, seja um pecado cometido por palavras, seja um pecado cometido por ações, seja um pecado cometido por qualquer outra coisa. Pelo sangue de Jesus há perdão para os seus pecados. Então nós temos esse segundo elemento, que é o vinho, que é o suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo, de modo que a ceia do Senhor é esse momento que nós estamos aqui, e é bom que a igreja tenha, como tem aqui, uma certa regularidade e frequência na ceia. Queridos irmãos, os irmãos devem vir à ceia, no dia da ceia, deixem todos os demais afazeres e venham. Por quê? Porque aqui vocês participam do corpo e do sangue de Cristo, aqui vocês louvam a Deus, recebem a palavra de Deus e são fortalecidos espiritualmente. Os irmãos podem perceber, ao longo dos anos, os irmãos vão ver isso, que no dia da ceia, ou no período que se avizinha a ceia, geralmente o diabo nos tenta mais, nós somos mais provocados, mas se nós tivermos, aleluia, sensibilidade, humildade, e pedirmos graça a Deus, Deus vai nos dar graça, e nós vamos ser vitoriosos, mês a mês, mês a mês. Agora não fique angustiado, dizendo assim: meu Deus, e quando isso vai acabar? Eu quero dizer para você que a ceia nunca cessará, porque em Apocalipse capítulo 19 está escrito que lá no céu, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, quando Jesus Cristo vier buscar o seu povo e nos levar para os céus, a igreja passará pelo tribunal de Cristo, a igreja passará pelo casamento com Cristo nas bodas do Cordeiro, e depois a igreja participará da ceia das bodas do Cordeiro, e lá naquele grande dia, não será o irmão Israel ou o irmão Célio que vai nos servir, não serão pastores, homens limitados como nós que vão nos servir. Quem nos servirá lá é o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele mesmo servirá para nós a ceia nos céus, e nós estaremos com Ele em comunhão para todos sempre. Agora, quando nós pensamos na ceia, nós devemos lembrar que esse culto aqui nos comunica algumas mensagens, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas mensagens que nós estamos tendo hoje aqui comunicadas. A primeira delas é que a ceia é um momento, comunica-nos, traz-nos a ciência de um momento de comemoração. Diga comigo: ceia é comemoração. Ceia é comemoração. O que é que nós comemoramos na ceia? Em primeiro lugar, nós comemoramos
a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria pedir por gentileza para abrir aí em Atos 16:31. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo São Paulo ao carcereiro lá em Filipos, e ele deu uma palavra assertiva para aquele carcereiro a respeito de salvação. Olha o que Paulo vai dizer em Atos 16:31. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós, irmãos, estamos aqui comemorando o quê? Nós estamos comemorando a salvação. Nós estamos comemorando que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós estamos comemorando que se a trombeta soar agora e Cristo aparecer nas nuvens e com voz de arcanjo chamar a sua comunidade, nós seremos também, aleluias, arrebatados e levados para os céus. Nós estamos salvos do inferno, salvos da condenação eterna, salvos do mundo, salvos da carne, salvos das ações malignas. Nós estamos salvos. Você é um salvo. Não deixe ninguém condenar você, não deixe ninguém dizer a você outra coisa. Olhe sempre para o espelho e diga: eu estou diante de um salvo. Um salvo por quem? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós estamos aqui para comemorar a salvação. Agora, nós comemoramos também a nossa comunhão. Atos capítulo 2, por gentileza, versículo 42. Aqui nós vamos ler um texto que Lucas descreve no livro de Atos, a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja inaugural, a igreja incipiente, a igreja inicial, a igreja apostólica. E Lucas vai falar de uma marca que deve estar presente na igreja. E não importa se isso é em Jerusalém ou no Brasil, ou aqui em Almeirim, em Santarém, não importa, a gente deve ter essa marca, que é a marca da comunhão. Nós estamos aqui hoje para celebrar a comunhão. Eu tenho comunhão com os irmãos têm comunhão comigo, e um irmão tem comunhão com o outro, não obstante as nossas diferenças. Atos 2:42. Por gentileza, vamos ler no 3, todos juntos. 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Nós estamos aqui porque temos comunhão uns com os outros. Você pode olhar para essa figura bonita que está aí do teu lado, sim ou não? Tem uma pessoa bonita do teu lado, né? Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os que devem, os que vão pedir dinheiro emprestado e os falsos. Você não é falso, você não vai pedir dinheiro emprestado e você não deve nada para ninguém. Então olha para esse irmão aí em nome de Jesus e diga: eu tenho comunhão com você. Você é meu irmão, você é minha família, você é povo de Deus. Nós somos abençoados porque somos irmãos e podemos viver em comunhão. Se isso é verdade, levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração a Jesus. Nós estamos aqui comemorando a comunhão. Agora, não só comemoramos a salvação e a comunhão, na ceia também nós comemoramos uma nova vida em Cristo. Eu queria pedir aos irmãos para abrirem por gentileza em Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Romanos 6 e 4. Vamos ler esse texto. Esse texto fala, irmãos, de uma novidade de vida. Por exemplo, quem saiu do Brasil para viver aqui na Europa está vivendo uma novidade de vida, no aspecto geográfico, no aspecto profissional, talvez até no aspecto financeiro, uma novidade de vida. Mas esta novidade de vida não se compara com a novidade de vida que é estar em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, não pensar mais só para esse mundo, só para esse tempo, só para essa terra, não estar destinado mais ao inferno, mas pensar no alto, olhar para o alto, ter esperança nas coisas vindouras. Aqui, irmãos, aleluias, está uma prova de que os irmãos têm esta nova
nova vida de Cristo. Por quê? Porque num domingo à tarde, que os irmãos poderiam ficar em casa, descansando, preparando as coisas para a labuta e o labor da segunda-feira e da semana acirrada, os irmãos abrem mão de tudo isso para virem aqui, aleluia, buscar, aleluia, revestimento espiritual, buscar graça de Deus, glória de Deus e renovo espiritual, e Deus vai dar isso para nós, aleluia. A sua semana será uma semana cheia do poder da glória e da graça de Deus. A ceia comunica-nos a respeito dessa nova vida em Cristo. Leiamos todos juntos no 3, 1, 2, 3. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deus tem uma vida nova, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de renovo, uma vida de felicidade. O Senhor tem uma nova vida para você. Eu não quero saber o que você viveu até agora. O Senhor reescreve a tua história. Ele tem futuro para você. Ele liberta você dos seus traumas, Ele te liberta das suas culpas, Ele quebra as algemas que te prendem ao passado, e Ele diz: eu tenho novidade de vida para você. Essa novidade de vida tem a ver com deixar o pecado, irmãos. Essa novidade de vida tem a ver com se comprometer com os céus, ter uma vida casta, proba, uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida reta, uma vida pacífica, aleluias, uma vida de esperança, uma vida de amor, uma vida de longanimidade, uma vida de benignidade, uma vida de mansidão, uma vida que reproduz todos os gomos do fruto do Espírito. Deus tem novidade de vida para você, aleluia, glória a Deus. Aí você diz assim: pastor, é impossível que eu mude. De fato, o máximo, se você contratar um bom cirurgião plástico, ele pode melhorar a tua fachada, o teu rosto, né? Se você contratar um bom endócrino, ele pode emagrecer você e transformar você num indivíduo marcado pela silhueta afinada, né? Tudo bem, mas existem dimensões da nossa vida que o psicólogo não entra, o psiquiatra não entra, o cirurgião plástico não entra, que são dimensões concernentes à alma e à existência. Mas aonde a ciência humana não entra, a graça de Deus, a palavra de Deus, o poder de Cristo entra e muda. Deus tem novidade para você. Deus tem novidade para você. Deus tem novidade para você. A ceia nos comunica uma segunda mensagem. A ceia nos traz a consciência de que nós temos que nos corrigir. A primeira mensagem é a respeito dessa comemoração, e a segunda mensagem é a respeito dessa correção. Agora é interessante que Deus nos chama como um pai chama um filho para corrigir. Deus nos chama como um professor chama um aluno para corrigi-lo. Deus nos chama como o Estado deveria chamar as pessoas para, por intermédio dos processos e procedimentos sancionatórios, corrigir as pessoas. Deus nos chama como um amigo verdadeiro que nos chama e nos corrige, porque o amigo verdadeiro não é aquele que nos apoia nos nossos erros. O amigo verdadeiro é aquele que nos chama à parte, que fala conosco, que corrige a nossa procedência, que corrige o nosso caminhar. Esse é o amigo verdadeiro. Aliás, o Senhor Jesus, Ele vai dizer que a prova de que Deus nos ama é que Ele nos disciplina, porque o bastardo, ele não é disciplinado, mas o filho reconhecido como filho, ele é disciplinado, ele é corrigido. Então o Senhor nos corrige, e a ceia é esse momento de correção. Ao longo da vida, irmãos, a gente vai afrouxando as coisas, a gente vai abrindo, a gente vai concedendo, a gente vai fazendo concessões e concessões, e às vezes nós nos distanciamos
tanto da graça de Deus e do eixo da palavra de Deus, que aí nós nos tornamos irreconhecíveis quanto à nossa santidade e à nossa pureza. Aí Deus prepara o ambiente da ceia. Para quê? Para que a gente possa receber de Deus uma correção. Essa noite é noite de correção, mas não é uma correção para a morte, não é uma correção para violência, não é uma correção para agressão, é uma correção para que nós cheguemos exatamente à estatura de varões perfeitos, de mulheres perfeitas, de servos de Deus perfeitos, iluminados pela luz de Cristo, aleluias, moldados pela palavra de Cristo, orientados pelo Espírito de Cristo, aleluias. Tem gente que não está disponível para ser moldado por Cristo, mas tem gente que está disponível. Quem está disponível, levante a mão, levante a face, levante a voz e diga: Senhor, eu estou disponível, faz em mim a tua obra, opera em mim, Senhor, o teu milagre, realize em mim, Senhor, aleluia, a tua bondade e a tua graça. Eu quero ler com os irmãos, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, 29, 30, 31 e 32, e eu encerro. Vamos lá no 3, por gentileza. Vamos ler 1 Coríntios 11, 28, 29, 30, 31 e 32. Leiamos, irmãos, é bom lermos a palavra de Deus. Essa igreja aqui é uma igreja educada na palavra, isso é maravilhoso. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A ceia é um momento, irmãos, de correção, uma correção fruto da autoanálise. Não é o pastor que tem que nos acusar, não é o pastor que tem que apontar o nosso erro, não. Cada um aqui é conhecedor do Evangelho, cada um aqui é conhecedor da palavra, e cada um sabe aonde está errando. E esse momento é um momento que a gente tem que trazer a memória dos nossos erros e colocá-los diante de Cristo e nos lembrarmos, aleluia, glória a Deus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós devemos nos corrigir a partir dessa autoanálise, desse autoexame, desta anamnese. A gente precisa fazer esse solilóquio, essa conversa com a nossa própria alma e dizer aonde nós estamos errando. E às vezes nós mentimos ou ocultamos, digamos assim, coisas dos outros, mas você não pode ocultar de você mesmo, e você não pode ocultar de Deus, aleluia. Mas tem todas as vezes que você reconhece, que você confessa e que você deixa, Provérbios 28, 13 fala: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus tem misericórdia para nós hoje, Deus tem misericórdia para nós hoje. A ceia nos fala, queridos irmãos, da comemoração. A ceia nos fala da correção. A ceia também nos fala a respeito desta viva e gloriosa esperança. Eu trouxe aqui aos irmãos já esta palavra de que o Senhor vai nos dar a ceia lá nos céus, lá nos céus e lá nos céus. Hoje nós estamos sendo servidos por homens, mas daqui um dia, daqui um tempo, a trombeta soará, o Senhor nos chamará para a sua glória, e nós seremos servidos para e pelo Senhor, seremos servidos pelo próprio Deus. Amém, queridos irmãos? Você que é uma pessoa batizada em águas, você que está com a sua vida organizada com o Senhor, participe da ceia com alegria e seja fortalecido espiritualmente em nome de Jesus. E não faça isso com tristeza e com lamúria na alma, não!
Faça isso com alegria, com regozijo, porque o Senhor está trabalhando e está se movendo em nosso meio. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, pastor.